Provavelmente você já ouviu falar da história do profeta Jonas, aquele profeta conhecido como Fugião. Nesse vídeo eu vou contar toda a história de Jonas e também vou falar um dos motivos, de repente, pelo qual, Jonas não quis ir pregar em Nínive. Então vamos lá. Jonas, ele era um profeta do lado norte de Israel, filho de Amatai, que foi no primeiro momento mandado por Deus para ir pregar até a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela era a capital do Império Assírio. Ou seja, as pessoas que moravam lá eram os assírios, um povo conhecido e muito temido naquela região por conta de suas mortes cruéis que eles faziam com pessoas que iam contra eles em determinados assuntos ali. Os povos assírios, eles eram conhecidos pelas suas mortes cruéis e também era um império de guerreiros, ou seja, muitas pessoas dali eram guerreiros acostumados a guerrear, e eles tinham vários métodos de tortura para as pessoas que iam contra eles, como a mutilação de órgãos genitais, a mutilação do nariz, das orelhas, o bem famoso empalamento, uma morte bem terrível também, pesquisa aí para você ver. Então, em determinado momento, Deus fala com Jonas para ele ir pregar até essa cidade dos assírios. Então aí eu acredito que o Jonas teve um pouco de medo, até por conta da fama que tinha os assírios. Então Jonas, ele desobedece total a Deus. Deus fala para ele: filho de Amatai, vá até a cidade de Nínive pregar sobre o castigo divino, falar para aquelas pessoas para elas se arrepender, pois senão eu vou castigar elas. Então Jonas não faz nada disso. Jonas, ele embarca na cidade de Jope e pega um barco que ia levar ele até a cidade de Tarsis, na Espanha. Mas com certeza a gente faz planos e Deus faz outros, então Deus mandou soprar um vento muito forte que causou uma tempestade no meio do mar, onde as pessoas do barco ficaram com muito medo. As pessoas que estavam dentro do barco onde Jonas estava começaram a ficar muito com medo, muito apavoradas, começaram cada uma delas a clamar para cada um a seu Deus para que aquela tempestade acalmasse. E Jonas dormia tranquilamente seu sono profundo e tranquilo ali dentro do barco. As pessoas dali já estavam muito com medo, muito apavoradas, por conta que a tempestade era muito grande, as ondas muito grandes. Eles tiraram algumas coisas de dentro do barco para ficar mais liviano o barco, para não ter perigo de afundar. Mas mesmo assim, a tempestade continuava cada vez mais forte e eles não tinham solução para nada ali, sempre apavorado, tentando dar um jeito, mas mesmo assim não se acalmava a tempestade. O marinheiro vai até onde Jonas está dormindo e pede por favor para Jonas clamar ao seu Deus para que aquela terrível tempestade se acalme e o mar volte ao normal. Os marinheiros que estavam a bordo no barco resolvem tirar a sorte para ver em quem iria cair, para ver qual pessoa que era o culpado por estar dando aquela terrível tempestade. E foi que naquele momento cai a sorte em Jonas e eles começam a falar que sim, Jonas era o culpado pela tempestade. E como de fato ele era, sim, então tudo foi um propósito de Deus ali para acontecer dessa maneira. Então Jonas falou para eles que era para eles pegarem ele e jogarem ele dentro do mar, que só assim iria acalmar aquela tempestade. Então foi o que foi feito, eles retiraram Jonas do barco e jogaram até o mar. E Jonas aí foi engolido pelo grande peixe. E neste momento vale lembrar que logo depois que Jonas caiu dentro do mar, realmente a tempestade se acalmou. Então Jonas, vendo que ele ia morrer, que não tinha mais solução para ele, e aí ele lembrou de Deus e começou a fazer uma oração bem bonita. E foi onde Deus ouviu ele e no decorrer disso ele fez com que o peixe vomitasse Jonas. Então novamente Deus falou para ele: vá até Nínive e fala o que é para você falar sobre o castigo para aquele povo se ele não se arrepender. A cidade de Nínive, como eu falei, eles eram um povo bem cruel, um povo guerreiro, um povo que muitas pessoas tinham medo, acontecia muita maldade ali dentro. Mas Jonas, ele vai levar, a notícia que se dentro de 40 dias o povo não mudasse, não escutasse a mensagem que ele estava passando, que era a mensagem de Deus para aquele lugar, Nínive seria destruída. Então ele começa a anunciar, começa a falar isso. Então, para sua surpresa, quando Jonas começa a anunciar a mensagem que era para ele falar, o povo de Nínive, ele realmente começa a escutar ele, começam a prestar atenção nele e ficar comentando quem será que ia destruir, ou seja, eles ficaram com um pouco de temor sobre aquilo ali, e como ele não esperava, realmente o povo ali escutou a sua mensagem e creu naquilo que ele falou para o povo de Nínive.
Era uma cidade muito grande, então ele caminhou muito, ele falou muito do que era para ele falar, que Deus tinha ordenado, que o povo não se arrependesse, 40 dias a cidade seria destruída. Então, para surpresa de Jonas, o povo de Nínive aceitou muito bem a sua mensagem, inclusive o rei sabendo disso, ele ordenou um jejum para as pessoas e para os animais, e que para orassem para o Deus, né, de Jonas, e também se vestiram de saco, sentaram em cinzas, inclusive os reis, que para os judeus isso significa um período de tristeza, um período de humilhação ou um período de grande arrependimento. Então, inclusive, até os animais foram vestidos disso, de sacos grosseiros. Mas Jonas, de maneira nenhuma, ficou contente, pois Deus viu todo aquele arrependimento daquele povo e assim não resolveu castigar ele. Aqui vale fazer um traço para a graça de Deus, né, que a gente vive pela graça de Deus, que Deus ele tem misericórdia pela gente, pela sua graça e sua misericórdia. Muitas vezes a gente conhece Deus como um Deus carrasco, mas a gente vê pela história de Jonas que Deus, ele sim ama o pecador, mas não ama o seu pecado. E aqui ele resolveu perdoar uma cidade inteira de pessoas que estavam pecando. E ele ia castigar, mas ele mudou de ideia e não deu o castigo. Nisso, Jonas não ficou nada contente, Jonas ficou bem brabo com essa decisão de Deus. Jonas ele fica tão brabo que ele deseja até a morte, porque ele diz que ele saiu lá de sua terra para Deus fazer aquilo ali, não castigar aquele povo ali cruel. E ele fica muito brabo, muito irado com Deus. Inclusive, Jonas ele até fala que ele sabia que Deus ia fazer isso porque ele tinha compaixão e era um Deus de misericórdia. Então aí a gente vê a bondade de Deus. Então Jonas foge para o deserto, porém lá o sol estava muito quente mesmo. Então Deus manda que uma planta cresça naquele ambiente e deu uma boa sombra para Jonas, que assim ele pôde descansar ali debaixo daquela planta, daquela sombra que Deus preparou para ele. Antes do sol nascer, Deus mandou uma lagarta e ela comeu ali a plantinha e tirou a sombra de Jonas, que mais uma vez, né, com certeza ficou brabo. E Jonas, por conta do calor muito excessivo ali, que a princípio em algumas linguagens, se eu não me engano, fala que era no deserto, ele fala que ele preferia morrer do que viver. Deus pergunta para Jonas se era motivo para ele ficar com tanta raiva. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Então essa história finaliza a história de Jonas, né? Então realmente a gente viu que Deus ficou com muita pena da cidade, resolveu dar uma chance para a cidade, mesmo eles sendo pessoas cruéis. Se você ir mais a fundo, você vai ver que eles eram um povo muito cruel, mesmo para os outros. E mesmo assim, Deus perdoou toda uma cidade, que é uma maravilha. Então aí a gente já vê a graça de Deus, né, que ia vir depois da história aqui, né, dos profetas, que ia vir, que agora a gente vive pela graça. A gente já vê a misericórdia de Deus pelaquela cidade, que mesmo eles sendo cruéis, terríveis, Deus mesmo assim se comoveu com tudo que eles fizeram, porque com certeza para eles fazer como eles fizeram, com roupas de saco, né, se vestir de saco, realmente eles tiveram um arrependimento verdadeiro nos seus corações. E é isso que devemos fazer com o nosso pecado, ter um arrependimento diário nos nossos corações. Como ali o povo de Nínive teve um arrependimento com certeza de verdade e que agradou a Deus, Deus deu toda uma chance para essa cidade, para ser perdoado, e realmente não castigou como ia ser destruída a cidade. Então comenta aqui embaixo se você já conhecia a história de Jonas, e comenta aqui o que você achou dos povos assírios, de ele ser perdoado. Mas eu creio que isso tudo é maravilhoso, porque hoje em dia, depois dessa história, né, veio Cristo, que morreu por nós, e a gente vive pela graça. Ou seja, tem gente também que fala que Jonas, o livro de Jonas, é uma parábola relacionada ao povo de Israel, do arrependimento e da graça de Deus, que alcançou, né, o povo de Israel e também a nós, sendo que agora vivemos pela graça e não somos mais escravos da lei. Então comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilha esse vídeo para alguém e também se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!